Boa tarde, pessoal do nono ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá, né, para a segunda aula, então, para a segunda videoaula desse bimestre, né, desse mês de maio, onde nós vamos continuar falando, então, sobre as organizações mundiais. Né? Nós vimos lá na primeira videoaula da semana passada, iniciando então sobre essas organizações mundiais, onde nós falamos sobre algumas organizações dentro da ONU, né? Como a Unesco, como a OIT, né? Organizações que são importantes no mundo todo, né? Que são reconhecidas mundialmente. Espero que vocês tenham gostado daquela videoaula, né, da semana passada. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. E lembrando que qualquer coisa estou à disposição no meu privado, tá bom? Espero agora que vocês também entendam melhor aí, então, esse processo dessas organizações. E hoje, então, nós vamos continuar com essas características dessas organizações. E hoje, então, nós vamos falar sobre um grupo muito importante, conhecido mundialmente, que é o G8, né? Ou seja, melhor G7. Por que eu falei G8 no começo? Porque a Rússia faz parte, tá? Mas ele começou como G7. Né? E como que surgiu então esse grupo? Ele surgiu no ano de 1975, quando alguns líderes, né, dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido, eles se reuniram. Para quê? Para discutir então a crise do petróleo. Em 1976, o Canadá foi admitido. Então, por isso que foi chamado depois de G7. Então, o G7 é um fórum dos países mais industrializados, tá? Então, esse grupo do G7 é o quê? Né? E agora G8 com a Rússia, ele faz parte então dos grupos dos países mais industrializados, que objetiva coordenar a política econômica e monetária no mundo, discutir temas como democracia, drogas, corrupção e promover a globalização e a integração econômica de todos os países no mundo. Então, integrar todos os países do mundo. Em 1997, em troca da permissão para ampliar a OTAN, avançado por territórios de países da ex-União Soviética, a Federação Russa foi então admitida ao fórum, sem direito a voto nas decisões econômicas, tá? Então, nas decisões que visam o quê? A economia, que visa o dinheiro, ou a Rússia não pode dar então o seu voto. Desde então, o grupo passou a ser conhecido como G8. Em 2008, Japão, Estados Unidos e Itália vetaram a ampliação para o G13, tá? Mas ainda não acontece. Hoje nós temos ainda então a denominação G8, tá? Conhecido como os países mais industrializados do mundo, certo? Esses países aí que fazem parte desse grupo. Depois nós temos, né, uma organização também muito importante que é o FMI, Fundo Monetário Internacional. O que é o objetivo desse Fundo Monetário Internacional? Ele busca promover e assegurar a cooperação e a estabilidade dos sistemas financeiros e monetários, além de prestar assistência em assuntos econômicos aos países membros. Né? Então, esse é o objetivo, de assegurar, né, os países que fazem parte do FMI, né? Promover a cooperação entre esses países quando o assunto é econômico, quando o sentido é a economia, quando o sentido é o dinheiro, certo? Nós temos também outro que é o Banco Mundial. Antes ele era chamado de BIRD, né? Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. O BIRD, né, hoje atualmente Banco Mundial, ele presta assessoria econômica e concede empréstimos principalmente aos países com menor nível de desenvolvimento,
financiando projetos com o objetivo de reduzir, então, a pobreza no mundo. Então, o que é o objetivo desse Banco Mundial? Ele vai fornecer o quê? Empréstimos a países que necessitam de dinheiro. A países que têm um objetivo de quê? De reduzir a pobreza no mundo. Né? O Brasil já teve uma dívida muito grande com o Banco Mundial. Né? Então, ele tinha uma dívida externa muito grande. Então, aqui uma imagem, né, do Banco Mundial. E aqui nós temos, então, a organização, a OMC, que é outra organização muito importante que nós temos atualmente. Né? Uma organização internacional muito importante. Tem o objetivo de fixar as regras do comércio no mundo, visando assim ampliar o comércio entre os países, visando assim ampliar a globalização entre os países. Então, OMC, que significa Organização Mundial do Comércio. Olha só aqui, OMC, Organização Mundial do Comércio, para fixar as regras do comércio no mundo, visando assim, então, ampliar o comércio entre os países. Além disso, nós temos também outra organização muito conhecida, que são as ONGs, né? Que são as organizações não governamentais. Essas organizações não têm nenhum fim lucrativo. Ela foi criada pela sociedade civil com o objetivo de complementar o Estado, o trabalho dos estados em diversas áreas, como no setor da educação, no setor da saúde, na ajuda humanitária e também no meio ambiente, né? E etc. Outros também setores, outras áreas. Né? Então, esse é o objetivo de uma organização não governamental. Então, nós vimos lá, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, também que é importante, né? Que nós vimos mais atrás. Organização não governamentais, o Banco Mundial, né, que tem influência aí mundialmente, né, com o empréstimo de dinheiros aos países que necessitam desse empréstimo. E nós temos aqui nessas organizações não governamentais que nós temos aí como exemplo, olha aí, Cruz Vermelha, Greenpeace, Anistia Internacional, os Médicos Sem Fronteiras e Crescente Vermelho. São exemplos de ONGs mundiais que nós temos aí, tá? Olha só, pessoal, então hoje nós concluímos esse assunto sobre as organizações internacionais. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima!